Olá, turma! Vamos dar início a mais uma semana de aula, né? Eu sou a professora Shirley, professora de arte de vocês. Bem, a semana passada eu enviei um texto para vocês para darmos início à arte na antiguidade. O texto foi sobre arte egípcia, certo? O que é que a gente considera como sendo arte na antiguidade? Antes da antiguidade, a gente chama do período pré-histórico, onde o homem ainda não tinha inventado a escrita, o alfabeto. O homem se comunicava através de desenhos, de imagens, certo? Então, a partir da invenção da escrita, a partir da invenção do alfabeto, vocês vão estudar isso com o professor de história, ou já estudaram, vocês vão ver que algumas grandes civilizações elas vão surgir e deixar até hoje um legado importantíssimo para a nossa cultura, né? Tem duas grandes civilizações que nós vamos estudar, que é a arte egípcia, a civilização do Antigo Egito, e a civilização grega. Então, semana passada eu mandei para vocês um texto sobre a cultura egípcia, né? Como os egípcios, eles viviam em função aos seus faraós. Tudo era feito a partir do faraó, né? O faraó, para eles, era um deus, certo? Então, eu vou passar um vídeo sobre arte egípcia e arte grega a seguir aqui, depois que eu falar, vocês vão prestar atenção, né? Hoje o texto vai ser sobre arte grega. O Egito vai ser uma cultura, uma civilização que vai surgir na África, e a Grécia no Ocidente, na Europa. Então, são lugares geograficamente distintos, porém, civilizações que vão aparecer mais ou menos simultaneamente, né? Cada um em seu lugar. Os gregos, eles também tinham seus deuses, vários deuses, eles eram politeístas, que quer dizer que acreditavam em vários deuses, e os gregos, eles também faziam suas produções de arte voltadas para os deuses. Então, uma das produções artísticas mais famosas dos gregos, além da arquitetura dos templos, né, que a gente tem até hoje, são os vasos gregos que retratavam as Olimpíadas. Foram os gregos que inventaram as Olimpíadas. Então, a representação dos homens de belos corpos, brigando, lutando, jogando nos vasos era algo comum. Até hoje tem alguns vasos, né, espalhados por aí em alguns museus para preservação e para visitação. Tá certo? Preste atenção no vídeo, copiem o texto, respondam. Não quero ninguém resmungando em relação à história de copiar o texto. Vocês já sabem a importância de copiar o texto. Copiar o texto ativa um lado do cérebro. A gente precisa escrever, a gente está numa geração em que tudo é pelo celular. Então, a escrita, a reescrita é importante para que a gente, ao ler, escrever, entendendo aquilo que a pessoa está querendo falar, o outro está querendo falar. Sem contar que você está conhecendo novas palavras, né, novos vocabulários, está tendo a oportunidade de não engolir letra, palavra, que eu sei que muitos alunos fazem isso, então preste atenção, tá certo? Um cheiro, boa semana, preste atenção no vídeo, espero o retorno das atividades no privado. Até mais. A arte grega foi considerada livre, pois valorizava o homem como sendo o centro do universo. A inteligência humana era superior à fé encontrada nas civilizações egípcias. O dia a dia, a natureza e as manifestações dos gregos eram retratados na sua arte. Eles procuravam o equilíbrio entre o ritmo, a harmonia, pois estavam em busca da perfeição. A história do povo grego é dividida em períodos. O período arcaico caracterizou-se por transformações políticas e sociais expressas no segmento da pole. Utilizava-se a oligarquia e a sociedade foi transformando-se em escravistas. Nesse período, os gregos começaram a esculpir em mármore figuras de homens, estátuas de atletas. A arte grega é marcada pelas suas esculturas. No final do século VII a.C., no período arcaico, eles começaram a esculpir e mostrar a influência da escultura egípcia nos seus trabalhos. Estátuas eram perfeitas. Inicialmente, o material era feito com mármore, cujo nome era kouros,
que significa homem jovem. Período clássico. Neste período, houve a predominância de Esparta e Atenas, onde deu início à democracia. Na escultura, começou-se a explorar o movimento. Também neste período, Péricles deu início à construção do Templo de Partenon. No final do século V a.C., após a morte de Filipe II, rei da Macedônia, que dominou a cidade-estado Grécia, seu sucessor, Alexandre o Grande, construiu um vasto império. Com sua morte, o seu império foi dividido em vários reinos, que, segundo os historiadores, recebeu o nome de helenístico. O período helenístico. A era helenística é caracterizada por incansáveis pesquisas na arte e na ciência, e é conceituada como algo para agradar e não só para instruir. A arquitetura grega. Os templos. As edificações que chamaram maior atenção são os templos. A característica mais evidente dos templos gregos é a simetria entre o pórtico de entrada e o pórtico dos fundos. O templo era constituído sobre uma base de 3 degraus. O degrau mais elevado chama-se estilobata e sobre ele era erguido as colunas. As colunas sustentavam um entablazamento horizontal formado por 3 partes: a arquitreve, o frisco e a córnija. As colunas e o entablamento eram construídos segundo o método da ordem dórica, jônica e coríntia. Os teatros. Os teatros eram sempre construídos ao ar livre. Um dos teatros mais famosos e de melhor acústica é o Epidouro, construído no século IV a.C. ao ar livre. Composto por 55 degraus, divididos em 2 ordens e calculados de acordo com uma inclinação perfeita. Chegava a acomodar cerca de 14.000 espectadores e tornou-se famoso por sua acústica perfeita. A pintura grega. A pintura foi utilizada para decorar a arquitetura nas métopas, substituindo as esculturas e principalmente na cerâmica. Havia um equilíbrio entre os vasos e a pintura. Anteriormente, esses vasos eram usados em rituais religiosos para armazenar coisas. Depois passaram a simbolizar um objeto artístico. Olá pessoal, sou a professora Juliane. Vocês estão prontos para mais uma aula de arte animada? Aula de hoje, arte egípcia. A arte egípcia é uma das artes mais antigas do mundo. Ela surgiu no Egito Antigo em forma de arquitetura, arte decorativa, pintura e escultura. Na arquitetura temos as pirâmides egípcias, que são os grandes monumentos construídos para os faraós, que eram os reis do Egito Antigo. Na arte decorativa temos as joias egípcias, feitas a partir de metais preciosos e conhecidas pela sua beleza. Na pintura, os egípcios ficaram conhecidos pela lei da frontalidade. Os olhos, ombros e peito eram virados para a frente, e as cabeças e pernas sempre de lado. Na escultura temos as estátuas de deuses e faraós, como a Esfinge de Gizé, que tem um corpo de leão e cabeça humana, e faz parte da mitologia. Olá, professora Juliane. Eu sou a Esfinge e te desafio a vencer o meu jogo de enigmas. Vamos tentar decifrar o enigma da Esfinge? Te espero na nossa atividade. Vai ser muito divertido. Abraços!